Prova do cartão de voto, o caderno de voto. A gente vai solucionar duas questões. Duas questões que caíram na prova e foram um debate no Brasil todo. A questão número 1 do caderno rosa e uma questão envolvendo negros. Depois a gente vai Eu errei, a primeira questão, vamos lá, a primeira questão do caderno rosa. A primeira questão do caderno do caderno rosa vai para. Eu dou aula a vocês. Repito. Caderno rosa, a primeira questão caiu uma questão sobre moral. Essa questão foi debate no Brasil todo. Todo mundo comentando essa questão. E a gente vai comentá-la aqui. Comente o jogo rápido, depois que eu comentar essa questão, eu vou dar a dica para vocês. Lembrando que eu já tenho o Enem agora em abril. Sábado não, parece que é dia 28 e 29 de abril, a gente já tem o Enem. E aí já é interessante que vocês já estejam preparados para lá. Como eu não vou poder fazer mais nada por vocês, já que eu vou ser o professor de vocês, vocês vão estudar onde bem entendem, dá para vocês carregarem daqui hoje algumas dicas a partir desses comentários. Não é para se desesperar que nem abrir e depois já tem no final do ano e Enem de novo. Só é não parar o estudo, mas continuar de agora. A questão do caderno de humanos, a questão número 1, trata sobre moral. É uma das poucas questões que caem sobre filosofia. Ética e moral. Na verdade, ela está na habilidade 20. Habilidade sobre ética. A questão trata sobre moral e a gente vai ler o texto. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, parecia mais com a Escandinávia do que com Brusundanga, corrompida nação fictícia de Lima Barreto. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, vírgula, porque as normas morais são. Olha, o que é que vocês entenderam nessa questão? Qual a pergunta da questão? Quais as normas morais? O que são as normas morais? Eu entendi da mesma forma que vocês, e com esse entendimento a gente tinha matado a questão sem problema algum, mesmo que você não tivesse estudado. O que é ética e o que é moral, ainda assim você tinha por obrigação matar esse tipo de questão. O Enem vai ser assim, a característica do Enem principal é não ser conteudista e você ainda assim conseguir matar questões pelo entendimento geral que você tem, pelo conhecimento geral que você adquiriu nos anos de sala de aula. Bom, a partir dessa questão de moral vai ficar fácil de matar. A gente já sabe qual foi a pergunta, o que as normas morais são. Retoma o texto. As normas morais são o quê? Letra A, decorrentes da vontade divina e por esse motivo tópico. É verdadeiro? Não. Possível. Se fosse ética medieval ou moral da Idade Média ou medieval, seria correto. Porque a ética ou a moral cristã da Idade Média, ela está vinculada à vontade de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos. É Deus que diz não mate, é Deus que diz não cobice a mulher do próximo, é Deus que diz me ame sobre todas as coisas. Então essa vontade divina sobre a moral até é possível na Idade Média, que não é o caso. Letra B. Parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação. Verdadeiro ou falso? Falso, galera. Vamos concluir todas as questões. C. Amplas e vão além da capacidade do indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. D. Criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei à qual deve se submeter e cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Site do G1, mais revista Veja, caiu o seguinte: o gabarito é a letra B. Todos os estudantes que colocaram o gabarito letra B erraram. Galera, era impossível
essa letra B ser atestada como verdadeira. Por que, professor, é impossível a letra B ser como verdadeira? Logo após o dia da prova, eu fui comentar no site do colégio o gabarito da prova do Enem. A Veja, um negócio de 1 hora depois da prova, lançou um gabarito extraoficial, na qual ela atestava que essa questão era B. Eu me recusei a comentar a questão com letra B. Por que eu me recusei a comentar a questão com letra B? Porque é impossível afirmar que a moral ela é destituída, ou seja, ela é diferente, não tem um caráter de obrigação. A moral por si só tem um caráter de obrigatoriedade. Mesmo que você não soubesse o que era moral, preste atenção comigo. Se existe uma norma, nela há ou não há um caráter de obrigatoriedade? Claro que há. Vamos para a moral cristã, para a norma cristã, por exemplo. O cristianismo diz, não faça coisas gostosas antes do casamento. Se você fizer coisas gostosas antes do casamento, você está cumprindo o que foi determinado pela moral? Não. Então, na norma moral do cristianismo, há a obrigatoriedade. Como em qualquer norma moral, galera, existe norma ou lei sem a obrigatoriedade? É possível fazer uma lei sem obrigar alguém a fazer alguma coisa? Não tem como. Tem uma lei, não matarás. Essa lei tem ou não tem implícita nela um caráter de obrigação? Você pode optar ou não por matar alguém, mas essa opção, ela é sua. A norma ou a moral, ela tem o caráter obrigatório. Há, na moral, a obrigação de se fazer algo. Então não há como afirmar que a moral é destituída de obrigação. Eu disse para todo mundo, se a Veja ou o G1, ou ainda o sistema positivo, ou qualquer outro que gabaritou essa questão do letra B, estiverem com a razão, e o Enem disser que a questão sim é letra B, eu vou ter que rasgar o meu diploma, ou novamente ter que reaprender o que é moral, ou mesmo vai ter que ser criado um novo conceito para o que é moral. Porque na moral existe, ou seja, nela está inerente, vinculada um caráter de obrigação. A moral só é uma norma moral porque nela tem um caráter obrigatório. Eu escolher ou não a obrigação é uma posição minha, mas a moral continua lá e ela continua estabelecendo a sua norma e a sua lei. Alguma dúvida? Mas o G1 disse que podia ser letra B e foi tão cômico, tão burro que ainda disse: a questão é tão ambígua, a questão é de tantas interpretações que é possível considerar a letra C ou mesmo também considerar a letra D. Só faltou eles puxarem uma setinha e dizer: se você tiver em dúvida, marque a letra F. Faltou. A letra C chega a ser ridícula. Olha o que ele diz. A moral são, letra C, amplas e vão além da capacidade do indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. Que elas são amplas, beleza. A moral é particular, cada uma aqui tem uma moral distinta, mas que ela vai além da sua capacidade de cumprir. Existem normas morais que sim, são complicadas de ser cumpridas. Por exemplo, a norma moral que a gente se referiu há pouco tempo, a norma do cristianismo, ela é difícil de ser cumprida. Por que ela é difícil de ser cumprida? Você só pode fazer coisas gostosas depois de casar-se. Em uma sociedade do século XXI, com o apelo sexual que existe, é complicado. Você se guardar virgem até o casamento é quase impossível. Poucos conseguem isso, como essa figura que vos fala. Mendiz. Mas quando você acorda pela manhã, presta atenção, quando você acorda pela manhã e olha para a porra do espelho, a primeira coisa que você faz é olhar para o espelho e dizer: que negócio feio de porra é esse? Você vai se arrumar e vai colocar uma roupa, você já está cumprindo uma norma moral. Sai na rua vestido. É impossível de concretizar essa norma moral? Essa norma moral de se vestir, sair vestido, está além da sua capacidade humana? Olha, então a C é impossível. Agora já a D,
diz o seguinte: as normas morais foram criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. O próprio homem cria as suas leis, mas ele escolhe a qual ele vai e não vai seguir. Isso é subjetivo. Mas aquela B que a gente tinha falado anteriormente é impossível, porque não há como se destituir, não há como se separar a moral do caráter de obrigação. Saiba do G1, viu? Colocaram que a letra era B e ainda explicaram, comentaram, porque no comentário é estúpido. No comentário eles dizem o seguinte: a letra B é a correta, porque na letra B eles comentam o seguinte: a moral ela é separada da obrigação. Erra na questão e erra mais feio ainda no comentário, dizendo que a moral não tem obrigação. Ora, se a moral não tem obrigação, é a mesma coisa que dizer que toda e qualquer norma é brincadeirinha, é conto de fada, você não precisa seguir. Lembre-se, a moral tem o caráter de obrigatoriedade. Para matar a questão do Enem, não necessariamente vocês precisam ter todo o conteúdo. Bastava só lembrar. Ou fazer a reflexão. Se a norma, uma norma tem ou não tem caráter de obrigação? Ora, norma do colégio. Você só pode assistir aula se você estiver devidamente fardado. Isso tem ou não tem caráter de obrigação? Existe norma sem obrigação? Mesmo que você não soubesse o que era moral e fizesse um pensamentozinho pequeno, por menor que seja, sobre a ideia de norma, ainda assim você não poderia marcar essa letra B e marcaria a letra B, que estaria certa. Gabarito oficial saiu ontem. E no gabarito oficial estava lá: a letra correta é a letra D. Beleza? Dúvidas, galera, nessa questão?